Prezado aluno, nesta aula você vai aprender que a ação dos insetos afeta a quantidade, a extensão dos danos e as perdas após colheita dos grãos e de seus derivados. Você vai aprender também que a quantificação das perdas durante a pós-colheita é uma tarefa difícil e vem incomodando os dirigentes de órgãos responsáveis pela guarda e distribuição das safras brasileiras. As perdas dos grãos aparecem de várias formas, ou seja, perdas em peso, perdas no valor nutricional e na qualidade e, dentre outras, perdas na viabilidade do produto, como sementes. Os produtos já processados também estão sujeitos a perdas, porém o pior dano é a contaminação. Em alguns países, a simples presença de insetos em produtos processados é causa de rejeição do produto. O objetivo dessa aula não será discutir o método de determinação quantitativa das perdas que ocorrem, mas descrever os tipos de danos e as perdas que podem ocorrer direta ou indiretamente como resultado da infestação de insetos em grãos e seus derivados. Os insetos que infestam os grãos e neles se desenvolvem consomem parte desses grãos. A alimentação das espécies que infestam internamente resulta em um produto com variável percentagem de peso perdido. Espécies que afetam internamente, como gorgulho do milho, a rizoperta e mariposas, alimentam-se largamente do endosperma. Foi detectado que o gorgulho do arroz chega a consumir 30% do peso dos grãos de trigo em que se desenvolveu. O consumo de trigo por espécies que infestam influencia a classificação do produto, a aceitabilidade, o processamento e o uso como sementes. A infestação de insetos contamina os grãos armazenados em virtude da presença de seus estágios de desenvolvimento, insetos vivos e mortos, seus produtos metabólicos e outros aspectos do seu processo de vida. O Serviço Federal de Inspeção de Grãos dos Estados Unidos substituiu a classificação especial, infestado de gorgulhos, pela nova classificação especial, infestado. A designação infestado é determinado na base de números de insetos vivos na porção da amostra usada para a classificação. O critério para grãos que são usados para alimentação humana são mais restritos que aqueles usados para alimentação animal. Em produtos processados, contaminantes que são resultados da infestação externa de insetos não são facilmente detectados ou removidos. As larvas, quando sofrem ecdíase ou muda, deixam uma casca ou pele que pode contaminar os produtos processados. Mesmo que ovos, larvas e pulpas possam estar presentes no interior do grão e não serem observados na amostra, eles ainda constituem contaminação. Os processadores de grãos estão preocupados com essa forma de infestação, porque ela provavelmente será a fonte de contaminação do produto processado. Larvas, pulpas e adultos, vivos ou mortos, no interior do grão, são impossíveis de ser removidos completamente antes do processamento e resultam em fragmentos como contaminantes do produto processado. Na farinha de trigo, a Food and Drug Administration, USDA, tinha estabelecido em 1998 um nível de 75 fragmentos por 50 gramas como um nível aceitável. Quanto aos danos indiretos causados pelos insetos, podemos citar o aquecimento da massa de grãos e consequente distribuição de micro-organismos devido ao rompimento da superfície protetora do grão causada pelo inseto e dificuldade de aceitação por parte do consumidor em adquirir e consumir produtos infestados por insetos e contaminados por seus metabólitos. O aquecimento da massa de grãos armazenados é mais comum para grãos úmidos, ou acima de 15% de umidade, e não usualmente nos grãos secos, entre 10% e 14% de umidade. Os insetos, entretanto, são capazes de causar aumentos da temperatura mesmo em grãos secos. Fatores que determinam a quantidade de calor produzida pelos insetos são relatados para as espécies de insetos, tamanho da população, temperatura e umidade contida no grão. Insetos, durante seu consumo de grãos, produzem calor como resultado de seus processos metabólicos. Como o endosperma e outras partes dos grãos são consumidos, os insetos produzem dióxido de carbono, água e energia. Quando a infestação de insetos é suficiente em tamanho para produzir calor em excesso à quantidade que pode ser dissipada para o grão, localiza-se uma bolsa de calor causada pelos insetos em desenvolvimento. Insetos e ácaros têm sido envolvidos no transporte de esporos de fungos na massa de grãos.
Estudos indicaram que os insetos pragas de grãos armazenados transportam grande carga de inóculos de fungos no meio deles. Com o desenvolvimento da população de insetos, ocorre um aumento da temperatura e da umidade do grão, criando condições favoráveis para o desenvolvimento do fungo. Em um estudo, grãos infestados por gorgulho aumentou a umidade dos grãos de 16,4% para 18% dentro de 3 meses. Para os grãos não infestados, a umidade manteve praticamente ao redor de 14,7% a 75% de umidade relativa. O potencial de insetos para a transmissão de bactérias patogênicas, tais como salmonela, tem sido estudado intensamente. Um produto à base de cereais, ou seja, o produto processado, pode, algumas vezes, ser rejeitado com base em um inseto em uma carga de farinha de trigo ou um inseto em um pacote de cereal. A rejeição é o meio pelo qual as cadeias de consumidores reagem com a presença de produtos contaminados no sistema. Se um consumidor compra um produto de cereal infestado e ou contaminado, ele pode retorná-lo para o local onde comprou e levar um produto de marca concorrente. Em outros casos, o produto infestado pode ser descartado e o responsável pelo processamento daquele produto notificado da insatisfação do consumidor.